Dentro de 5 minutos iniciaremos a nossa programação de hoje.
Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Deus, a Igreja Adventista Jardim Novo Mundo Sede. Que Deus abençoe você grandemente. Neste dia de domingo, hoje queremos orar por você. É um culto evangelístico. Nós estamos hoje com o mesmo pregador que esteve ontem conosco, o Joey. Agora eu trago ele para você depois da oração. E eu quero dizer para você que está nos assistindo, que compartilhe o link, dá o seu like, dá a sua opinião aí sobre o que está acontecendo aqui, faz seu pedido de oração, que no final o Joey vai orar também pelos seus pedidos. Então, nesse momento eu gostaria de ler uma passagem bíblica que está no livro de Salmos, no capítulo 61, diz assim: ó Deus, ouve meu clamor, escuta minha oração, dos confins da terra clamo a ti, com meu coração sobrecarregado, leva-me à rocha alta e segura. Que Deus nos abençoe. Com esse pensamento, eu quero que você feche seus olhos e vamos falar com Deus. Santíssimo e eterno Deus, nosso querido Pai que estás nos céus, louvamos o teu nome porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado pelas bênçãos recebidas, Senhor. Muito obrigado pelo cuidado. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Queremos te servir, Senhor. Ajuda-nos. Aumenta a nossa fé. Aumenta nosso desejo cada dia, Senhor, de fazer a tua vontade. Que o teu Santo Espírito nos unja para fazer o teu desejo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar aqui o meu amigo Joerton, que ontem esteve conosco, como eu já falei. Que Deus te use, meu amigo, mais uma vez, e que seja uma bênção o seu sermão para todos nós, tá bom? Amém. Deus abençoe você, muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui nessa igreja. Um abraço, tudo de bom. Obrigado, meu amigo. Boa noite a você mais uma vez, que bom estar com você mais um dia e aqui na presença de Deus. Nós queremos estudar um pouquinho mais do que nós falamos ontem. Nós falamos um pouquinho sobre a presença de Deus, nós estudamos um pouquinho e descobrimos que o desejo de Deus é habitar conosco. E hoje nós estudaremos um momento singular, em que Deus habitará conosco. Na verdade, na Bíblia, nós encontramos dois desses momentos. O primeiro deles, e que é muito relevante para toda a nossa história, é quando Cristo esteve aqui. O segundo deles, quando Cristo voltará. E por isso, nesse domingo, nós estudaremos a respeito da volta de Jesus. Vamos estudar a volta de Jesus em 3 fases. Vamos estudar a sua volta, vamos estudar um pouco antes da sua volta e vamos estudar também depois da sua volta. Por isso, quero convidar você nesse momento a abrir a tua Bíblia. Abra a tua Bíblia aí comigo. Você vai abrir no livro de Lucas. Abra aí no livro de Lucas, tá? E enquanto você abre no livro de Lucas, eu quero orar com você. Depois eu vou te dizer o capítulo e vou te dizer também o versículo. Então se prepare aí, tá? Vamos orar nesse momento então. Fechamos os nossos olhos. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque a tua palavra mais uma vez está sendo aberta. E a tua palavra, conforme nós a estudamos, ela nunca volta vazia. Pedimos, por favor, que o Senhor a ilumine, porque ela já é inspirada, e nos ajude a compreender esse tema. Por isso nós oramos, em nome de Jesus, o desejado de todas as nações. Amém. Você já deve ter aberto a tua Bíblia aí, lá no livro de Lucas. Eu estou abrindo a minha aqui também. E o capítulo que eu quero ler com você é o capítulo 19. Você vai abrir no capítulo 19 e você vai encontrar aí o verso 10. Capítulo 19, o verso 10. Nós estudaremos então primeiramente a volta de Jesus. E a primeira pergunta que nós temos quando nós olhamos para a volta de Jesus é: por que Cristo voltará? Imagine você o seguinte: quando nós olhamos, por exemplo, para a palavra de Deus, nós vemos algumas coisas que realmente acontecem que às vezes deixam as pessoas totalmente assustadas. Como, por exemplo, a gente percebe algumas pessoas fugindo para as cavernas, se escondendo, pedindo as rochas para que caiam. A gente percebe a palavra de Deus dizendo que céus e terra passarão. A gente percebe, por exemplo, Cristo dizendo que não ficará pedra sobre pedra. E aí algumas pessoas, quando começam a ler o livro do Apocalipse, elas começam a ficar assustadas. Elas começam a olhar e falar assim: nossa, parece que a volta de Jesus será algo que me causa medo. Mas, na verdade, amigo, minha amiga, a volta de Jesus não é algo que vai te causar medo. A volta de Jesus é algo maravilhoso para mim e para você. E por que Cristo voltará realmente a este mundo?
Existe um motivo simples para ele voltar a esse mundo. E não é para destruir a terra. Não é simplesmente por isso. Existe um outro motivo. E esse motivo se encontra aqui em Lucas, no capítulo 19, no verso 10. E diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia se perdido. Sim, meu irmão, sim, minha irmã. Cristo está voltando para salvar a mim e a você. O motivo especial de Cristo voltar é salvar as pessoas que se perderam. É para me buscar, é para te buscar. Cristo voltará a esse mundo por conta de pessoas. E por isso eu e você com certeza devemos dar o nosso maior valor a pessoas. Na verdade, o maior investimento que existe nesse mundo são pessoas. Sim, as pessoas irão para o céu. Quando a gente olha para isso, a gente fica pensando, uma parede não irá para o céu. A gente fica pensando, os carros não irão para o céu. A gente fica imaginando, poxa, irmão, e o meu colchão? Não, o seu colchão não irá para o céu. Mas, irmão, o que eu posso fazer com o meu celular? Não, o seu celular não irá para o céu. Mas eu quero te dizer que o seu amigo, o seu vizinho, o seu irmão, sim, essas pessoas irão para o céu. Por isso, Cristo está voltando por um motivo, voltando para me buscar e para te buscar. E eu quero te mostrar um outro verso que diz isso. Por favor, me acompanhe aqui, abra sua Bíblia aí comigo, lá no livro de Mateus, Mateus no capítulo 24. Abra aí, eu estou abrindo a minha aqui. Você vai abrir lá no capítulo 24 de Mateus, e eu quero ler um verso contigo. O verso que nós queremos ler aqui é o verso 31. Preste bem atenção. Diz assim, ó: e ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Você está percebendo? Você está vendo isso? Os anjos estão vindo com Cristo e eles estão vindo para me buscar e para buscar você. Por isso, o motivo de Cristo vir a esse mundo, outra vez, da volta de Jesus, é para buscar pessoas. Exatamente. Mas aí te vem uma outra pergunta em mente. Mas, irmão Joey, como é que Cristo volta, afinal de contas? E essa é uma pergunta boa, como Cristo voltará? E eu quero responder para você um pouco mais sobre essa pergunta. Porque algumas pessoas, elas falam assim, não, mas Cristo possivelmente volte como um mendigo, talvez Cristo volte como um rei. Não, Cristo volta escondido, algumas pessoas vão ver, outras não vão ver. E sabe, na época de Jesus, algumas pessoas se assustaram quando olharam para ele da forma como ele veio. Muitas delas porque não estudaram realmente o que dizia a palavra de Deus. Algumas pessoas perguntaram, é o Senhor mesmo ou ainda vai vir outro depois do Senhor? Outras pessoas, quando Cristo perguntou, quem dizem quem eu sou? Outras pessoas responderam, é um profeta. Jesus chegou a perguntar isso para os discípulos, mas e vocês dizem que eu sou quem? Você percebe que pessoas que às vezes eram estudiosas, essas pessoas não sabiam como Cristo realmente viria? Agora imagine eu e você hoje. Será que a gente realmente sabe como Cristo virá? E eu quero mostrar para você um pouco aqui da palavra de Deus, como Cristo virá. Preste bem atenção. Quero ler um verso com você. Em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 7. Procure aí na tua Bíblia, Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1. Quero ler com você o verso 7. E ele diz o seguinte: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Sim, Cristo vai voltar e todas as pessoas vão ver ele voltando. Você já pensou nisso? Já pensou que algumas pessoas sempre disseram por aí que talvez Cristo volte de forma escondida? Que algumas pessoas vão ser levadas e alguns nem vão perceber isso? Eu queria dizer para você, meu amigo, minha amiga, que nos assiste agora, inclusive eu gostaria de dar os parabéns por você estar assistindo agora, mas eu queria dizer uma coisa bem importante para você, tá? Algumas pessoas dizem por aí que nós teremos um arrebatamento de forma secreta. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. A grande verdade é que nós teremos sim um arrebatamento, mas perante o que nós lemos aqui na Bíblia, não parece ser algo secreto. Diz o Apocalipse no capítulo 1, no verso 7, que todo olho vai ver. E se todo olho vai ver,
não é algo secreto. Por isso, Cristo vai voltar de forma visível. Todos os olhos vão ver Cristo voltando. Mas não para por aí. Eu ainda quero convidar você a ler um outro verso. Procure comigo aí o livro de Atos. Atos. Abra aí a sua Bíblia no Atos. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu quero aproveitar para te convidar a ainda compartilhar esse link. Eu quero te convidar também aqui a deixar o seu joinha aí, tá? Mas abra aí em Atos, no capítulo 1. Atos, capítulo 1. Vá comentando também, fazendo o seu pedido de oração, porque ao final nós vamos orar por você e com você. Atos, capítulo 1, verso 10 e verso 11. Nós já percebemos que Cristo vai voltar e todos os olhos vão ver. Mas olha só o que está dizendo aqui. Isso aqui é quando Cristo está subindo para o céu. Veja bem. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, ele quem? Sim, Jesus. Enquanto Jesus subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco. Eu queria que você aproveitasse nesse momento e escrevesse algo aí. Me responda aí, por favor. Quero te fazer uma pergunta para você que está em casa. Quem são esses 2 varões de branco? Responda aí, comente aí quem são esses 2 varões de branco. Enquanto isso, deixa eu continuar lendo. 2 varões de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu o vistes ir. Cristo estava indo para o céu da mesma maneira que ele iria voltar. Sabe o que eu acho interessante? No verso 13 diz que estavam ali no cenáculo alguns discípulos. Dentre eles aparece o nome de Tomé. Eu acho interessante porque Tomé é uma das pessoas que desacreditava que Cristo tinha ressuscitado. E por isso, Cristo pediu que ele tocasse ele. Agora imagine, Tomé, o qual Cristo pediu para que tocasse ele, estava ali. E aqui está dizendo que Cristo estava subindo e dessa mesma forma ele ia voltar. Ou seja, de forma literal. Não, a volta de Cristo não é um evento espiritual apenas. Cristo vai voltar de forma literal, visível e literal. É dessa maneira que Cristo vai voltar. Por isso, perante a Bíblia, nós não conseguimos ver que é simplesmente um arrebatamento secreto. É um arrebatamento, mas não é algo que seja secreto. É algo que todos verão e nós vamos nos encontrar com Cristo da mesma maneira que ele subiu. Nós estamos estudando e entendendo um pouquinho mais sobre a volta de Cristo. Mas existe uma pergunta que todos fazem. E essa pergunta é: mas afinal de contas, irmão Joey, quando ele volta? Sabe, essa pergunta é interessante. Eu me lembro ainda quando eu era pequeno, em 1999, eu tinha 4 anos, e eu me lembro do meu pai conversando com um vizinho. E eles esperavam o fim do mundo no ano 2000. E eu me lembro que houve uma grande preocupação. Eu sou de uma cidade aqui no Goiás chamada Alto Paraíso. Uma cidadezinha bem pequena e uma cidadezinha onde as pessoas acreditam muito na questão do fim do mundo. Onde as pessoas elas estão procurando saber mais sobre o fim do mundo. Onde as pessoas têm várias teorias. Alguns acreditam que extraterrestres vão voltar e levar as pessoas. Esse será o fim do mundo. Outros acreditam que a cidade não vai acabar por conta do fim do mundo. Essa é uma cidadezinha que eu morei muito tempo. E sabe, uma coisa bem interessante. Quando a gente olha para isso, a gente fica se perguntando. 2000 não acabou. Afinal de contas, 2006, que teve uma outra profecia, 6/6/2006, também não voltou. Em 2012, com o calendário maia, também não acabou o mundo. E afinal de contas, quando Cristo voltará? E eu sei que você que está me assistindo em casa, sim, você está correto. Exatamente, a gente não sabe quando Cristo voltará. Sim, você está certo, meu irmão, você está certo, minha irmã. Mas eu quero ler esse verso com você, mesmo você estando certo. Então eu quero convidar você para abrir a tua Bíblia aí, no livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 36. Abra aí, eu estou abrindo a minha aqui também. Mateus, capítulo 24, verso 36, diz o seguinte: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. É o que Cristo está dizendo.
somente Deus sabe o dia e a hora. Isso é o que ele estava dizendo nesta época, correto? Mas olha só, que coisa interessante, a gente não sabe nem o dia nem a hora. Então nós devemos fazer o que, irmão de hoje, já que a gente não sabe nem o dia nem a hora? Existe um outro verso aqui que ele diz o que a gente deve fazer. O verso 42 diz o seguinte: vigiai, pois porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. A gente não sabe nem o dia nem a hora, e por isso a gente deve fazer o quê? A gente deve vigiar. Não sei se alguém já brincou com você, ou se alguém já falou sério com você, dizendo para você assim: vigia, irmão. Alguém já fez isso com você? Mas olha, eu queria te dizer isso agora, meu irmão, vigia, porque Cristo, ele vai voltar, e a gente precisa estar preparado. Você já foi pego de surpresa alguma vez? Eu queria te dizer que algumas pessoas vão ser pegas de surpresa quando Cristo voltar. Algumas vezes na minha vida eu fui pego de surpresa. Eu vou te contar uma delas. Eu não sei se você que está aí do outro lado, você já se casou. Eu me casei. E no meu casamento aconteceu uma coisa bem interessante. Diferente de vários casamentos, onde existe por aí uma tradição de que um noivo não pode ver o vestido da noiva, eu escolhi o vestido da minha noiva, a Rayane, que inclusive me assiste agora também. Te amo, tá, meu amor? Mas, preste bem atenção, eu escolhi o vestido da noiva, disse que isso dá azar. Eu não acredito nisso. Então, eu escolhi o vestido, tinha uma manga assim, bonita, pelo menos que eu achei, e acho que é por isso que você não pode realmente escolher o vestido da noiva, eu achei bonita, mas a minha esposa não achou essa manga muito bonita. E no dia do casamento, ela saiu, ela se arrumou, e de repente, quando eu cheguei ali, eu estava no altar, e esse é um momento bem singular para o noivo, porque todo mundo vira as costas, e aí a noiva vem entrando, e quando ela subiu no altar, eu tive uma surpresa. Eu olhei para o vestido, eu olhei para a mãe dela estava preocupada, porque ela também conhecia o vestido, e a gente tinha alugado esse vestido, e eu olhei e de repente aquelas mangas tinham sumido, aquelas mangas sumiram. Eu tive uma grande surpresa que me deixou muito preocupado durante o meu casamento. Na minha cabeça passava, provavelmente ela cortou aquelas mangas com a tesoura, ou fez qualquer coisa do tipo, sabe? Às vezes a gente é pego de surpresa. E nessa situação, graças a Deus, depois descobrimos que a nossa madrinha de casamento, na verdade, que era costureira, tinha feito o serviço muito bem feito. Então não teve nenhum problema. Mas eu tive um pequeno momento de uma surpresa que me deixou preocupado. Agora imagine você, no evento mais importante da sua vida. Sim, isso na verdade decide se você vai continuar a viver ou não. Agora imagine Cristo voltando e você olha para o céu e fala: nossa, Cristo está voltando agora, eu não estava preparado. E você é pego de surpresa. Você já pensou nisso? Por isso, nós devemos vigiar. Nós devemos vigiar para não sermos pego de surpresa. E aí, entendendo um pouco mais, então, sobre a volta de Jesus, existem alguns eventos que acontecem um pouco antes da volta de Jesus. E é interessante porque quando a gente lê lá Mateus 24, e se você não leu ainda, eu te convido a ler, mas quando a gente vai ler Mateus 24, existe uma série de eventos e crises que acontecem. E algumas pessoas, elas dizem assim: mas, irmão, esses eventos eles têm acontecido mais agora? E eu digo para você que não. Esses eventos já acontecem há muito tempo. E as pessoas falam: mas guerra, sim, antigamente? Sim, nós já passamos por 2 guerras mundiais e muito antes dessas guerras tinha várias outras. Mas, irmão, o que falar então das pestes, das epidemias que acontecem? Sim, elas também já existiam. Se você pensar bem, você lembrar da lepra já era algo que assustava bastante o povo naquela época. Mas você fica pensando assim: não, irmão, mas essa é a questão dos maremotos, terremotos, sim, eles também existiam. E, na verdade, crises que afetam toda a terra, eles existiram em vários momentos. A gente se lembra, por exemplo, de Sodoma e Gomorra sendo destruída, mas a gente se lembra do dilúvio. Então, essas crises, elas sempre existiram. E, na verdade, algumas pessoas olham e muito assustadas hoje, olham para o contexto em que nós estamos vivendo, e alguns até se perguntam: poxa, será que o coronavírus de 2019 é o último vírus? É o vírus que vai atingir realmente toda a humanidade? Será que esse vírus é a última praga? Amigo, eu queria te dizer que existe um vírus muito maior, e é esse vírus que vai matar a humanidade, que é o vírus do pecado.
Afinal de contas, diz Romanos, no capítulo 6, no verso 23, que o salário do pecado é a morte. Então, o vírus que matará a humanidade é o pecado. Mas preste bem atenção, isso sempre aconteceu. E mesmo assim, isso mostra que Cristo está mais perto. Mas quando a gente percebe tudo isso acontecendo, todos esses sinais que já acontecem há muito tempo, e ainda a gente vê o escurecimento do sol e da lua, e a gente percebe que cada vez se aproxima mais, a gente percebe que nós estamos no tempo do fim, a gente fica com uma pergunta: como eu faço para me preparar? Você já disse, irmão Joey, que eu preciso vigiar, mas como é que eu me preparo? Como eu faço isso? Existe uma série de coisas, com certeza. É importante, irmão Joey, orar? Sim, com certeza é importante orar. Mas, irmão Joey, é importante ir na igreja? Eu sei que o contexto agora é um contexto que a gente está assistindo os cultos de casa, mas quando as portas se abrirem, é importante ir na igreja? Com certeza é importante ir à igreja. Não deixe de congregar como fazem os gentios, mas quanto mais você vê que o tempo se aproxima, faça admoestações. Sim, é importante ir na igreja. Mas tem mais alguma coisa que é importante a gente fazer quando a gente percebe que o tempo está se aproximando? Sim, e eu quero te convidar mais uma vez para Mateus, no capítulo 24. Abra aí comigo, Mateus, no capítulo 24. Eu quero fazer mais um apelo para você nesse momento. Leia, por favor, esse capítulo. Esse capítulo é importante, é muito importante para a época em que nós vivemos. Mas Mateus capítulo 24, existem 3 versos. Versos que eu e você, nós temos esses versos de cor. A gente conhece esses versos, mas raramente a gente lê esses versos em uma sequência. E eu quero ler esses versos numa sequência com você. No capítulo 24, eu quero começar lendo no verso 12. Preste bem atenção no verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aqui está dizendo que o amor ia se esfriar. O amor ia se esfriar porque ia se multiplicar a iniquidade. Irmão Joey, o que é iniquidade? Iniquidade é pecado. Mas eu não estou entendendo, por que o amor se esfria por conta que aumenta o pecado? É que, na verdade, pecado é transgressão da lei. E quando a gente transgride a lei, a gente está pecando. Só que o cumprimento da lei é o amor. Então, quando a gente ama, a gente está cumprindo a lei. Quando a gente não ama, a gente está descumprindo a lei. Preste bem atenção e vê se você consegue entender isso comigo. Olha só, se eu, por exemplo, mato, eu não estou amando. Consegue entender isso? Se eu estou roubando, eu não estou amando. Consegue entender? Então, quando eu não estou cumprindo a lei, eu não estou amando. Então, quando o amor, preste bem atenção, quando o amor se esfria, o pecado vai aumentando. Nós estamos falando, então, nesse contexto sobre amor. Agora, preste bem atenção o que está dizendo aqui, um verso depois, porque você conhece isso de cor. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Algumas pessoas olham para esse verso e dizem assim: a gente precisa perseverar, irmão. Precisa perseverar na doutrina, nós precisamos perseverar em ir aos cultos, perseverar em orar. Você está correto, precisamos perseverar em tudo isso. Mas nesse verso aqui, ele está em um contexto. E o contexto dele está falando sobre amor. Isso mesmo, meus parabéns. Sobre amor. Exatamente isso. Aquele que perseverar no amor até o fim, esse será salvo. É isso mesmo. Quem perseverar no amor até o fim, esse será salvo. E aí tem um outro verso muito interessante que você também conhece de cor, que é o verso 14. E ele diz o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, e então virá o fim. E quando a gente olha para esses 3 versos, a gente entende algo. A gente entende que o amor está se esfriando, mas quem perseverar até o fim no amor, essa pessoa, ela vai ser salva. E a consequência disso é que este evangelho do reino vai ser pregado em todo o mundo. O que nós devemos fazer então? Descobrimos algumas coisas nesses versos. Devemos continuar perseverando no amor. A gente deve então continuar amando. Sim, esse verso ainda fala de pessoas. E quando a gente olha aqui, a gente percebe que a consequência do amor é a pregação. Então, por isso, até que Cristo venha, a gente precisa continuar pregando. Então, a gente continua amando e, através do amor, a gente prega. É isso que eu preciso fazer, então. É isso que eu preciso me preparar.
para fazer até que Cristo volte. Então nós já entendemos que Cristo voltará, e nós já entendemos como ele voltará, já entendemos por que ele voltará, e agora a gente já está percebendo aqui realmente como eu devo me preparar para isso. E por que Cristo ainda não veio, afinal de contas, irmão? Se Cristo vem para me buscar, se Cristo me ama, então por que Cristo ainda não veio? Essa é uma boa pergunta. E eu queria mais uma vez buscar a palavra da verdade, a Bíblia, para que a gente possa entender por que Cristo ainda não veio. Então eu quero abrir a minha Bíblia aqui com você, lá no livro de 2 Pedro. Abra, por favor, em 2 Pedro. Eu estou abrindo a minha em 2 Pedro. Enquanto isso, você também deve estar abrindo a sua aí na sua casa. E eu quero ler com você 2 Pedro, o capítulo 3, o verso 9. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Preste bem atenção. Diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Você percebe algo muito interessante aqui. Sabe por que Cristo ainda não voltou? Cristo ainda não voltou porque ele não quer que ninguém se perca. Cristo não voltou porque eu e você, nós ainda precisamos nos converter, primeiramente, e segundo, porque ainda tem pessoas que a gente ora, porque tem familiares, porque a gente ainda continua orando por um parente, por um amigo, por um tio, por uma tia, por um pai, por uma mãe, a gente ainda continua orando por um irmão, a gente ainda continua, várias pessoas orando por um marido, orando por uma esposa, pelos filhos. Cristo quer salvar essas pessoas, e é por isso que Cristo ainda não voltou, porque ele quer salvar cada uma dessas pessoas. Eu não sei se você está percebendo, mas quando a gente olha para a volta de Jesus, ela está relacionada com pessoas. Cristo vai voltar para buscar pessoas, e Cristo ainda não voltou porque ele está esperando algumas pessoas se converterem. Pergunto, meu irmão, minha irmã, qual é o meu papel e o seu papel nisso? A gente precisa realmente estar à procura dessas pessoas como Jesus está. Mas a gente já entendeu um pouco sobre a volta de Jesus. A gente já entendeu um pouco antes da volta de Jesus. A gente vai entender um pouco agora, depois da volta de Jesus. Mas, irmão, afinal de contas, o que acontece depois da volta de Jesus? Eu quero ler com você alguns versos do livro do Apocalipse. Por favor, abre aí em Apocalipse, no capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, eu quero começar lendo com você no verso 6. Depois que Jesus volta, que nós somos levados para as nuvens do céu com ele, nós vamos para o céu. E lá no céu, diz o verso 6 o seguinte: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Nós passaremos com Cristo no céu durante 1000 anos. Você quer entender um pouquinho mais sobre esses 1000 anos? Por favor, continue assistindo aos domingos. Eu tenho certeza que em algum momento você vai saber sobre isso. Esses 1000 anos são muito importantes, inclusive. Mas preste bem atenção, depois de passar os 1000 anos no céu, o que acontece? Na verdade, a cidade santa que estava no céu, ela vai descer. E ela vai descer para uma terra que vai ser restaurada. Mas quando ela chega aqui, no verso 7, parece que tem uma briga. Parece que tem uma batalha. Parece que tem uma guerra. Ou parece que ia acontecer uma guerra, ou ia acontecer uma batalha, ia acontecer uma briga. Mas olha só o que está dizendo aqui. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntarem batalha. E subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Só um pouquinho, eu já vou terminar de ler. Sabe o que acontece nesse momento? Nesse momento, quando eles cercam a cidade, Cristo aparece na frente da cidade. Cristo é elevado sobre um fundamento que tem naquela cidade, uma cidade de ouro.
nós que estaremos dentro daquela cidade, nós que passamos os 1000 anos no céu, vamos entender tudo que Cristo fez por mim e por você. Vamos ver como em uma vista que todos conseguem ver, nós vamos perceber toda a história da humanidade. E no meio dessa história da humanidade, eu e você, nós vamos ter coroas de ouro. E a gente vai pegar essas coroas, vai colocar aos pés de Jesus e a gente vai dizer: foi por mim. Foi por mim. Esse é o momento em que todas as pessoas, mesmo as que estavam para o lado de fora, as que estavam sendo ajuntadas pelo inimigo das almas, mesmo essas pessoas vão entender a justiça de Deus. E sabe o que acontece depois disso? Elas vão querer sim fazer uma guerra, mas elas vão querer guerrear entre si, vão querer guerrear contra o inimigo, porque elas perceberam que muitas das vezes foi o inimigo que fez elas fazerem coisas erradas. Mas finaliza o verso dizendo o seguinte: porém, desceu fogo do céu e os consumiu. Esse fogo destruiu a todos. Essa é uma cena triste. É uma cena em que pessoas que estavam para o lado de fora da cidade, elas foram eliminadas, consumidas, devoradas pelo fogo. Essa é uma cena realmente triste. Mas após essa cena vem algo alegre. E eu quero ler mais 4 versos com você do capítulo agora 21. Abra, por favor, no capítulo 21 aí do seu lado. E vi um novo céu, uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não mais existe. E eu, João, vi a cidade santa da Nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Cristo, Deus, habitará conosco para preencher todo o vazio, todas as dúvidas, todas as preocupações que eu e você nós temos. A grande verdade é que quando a gente estiver dentro daquela cidade, quando eu e você olharmos para pessoas que estarão para o lado de fora, é bem possível que eu e você conhecemos uma dessas pessoas. É bem possível que seja um vizinho, um amigo. E eu queria te dizer que aqui se cumpre o último choro. Eu e você ainda vamos ter esse momento de tristeza. Mas a partir desse momento, diz o verso 4, quando essas pessoas deixarem de existir, quando elas morrerem, quando a gente chorar pela última vez, diz que Cristo vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Já não vai haver mais dor, não vai haver mais pranto, porque as primeiras coisas elas já passaram. Mas sabe, a gente estudou um pouco hoje e a gente percebeu que Deus, ele habitará conosco pela eternidade. Mas ainda existe uma coisa que deixa o meu e o seu coração triste, porque a gente pensa que pode ter pessoas que não estarão habitando conosco e com Deus. Mas o que eu e você nós podemos fazer hoje? Como a gente pode pregar para essas pessoas hoje? Será que talvez no próximo link que a igreja enviar e que a gente estiver pregando, e que alguém vinha aqui à frente, será que eu não poderia compartilhar? Será talvez que eu não poderia realmente convidar outras pessoas a participarem deste culto? Será que eu não poderia mandar uma mensagem da Bíblia para outras pessoas? Será que eu não deveria convidar outras pessoas para ir para o céu? Nós ainda temos alguma coisa para fazer aqui. E sabe, eu queria te convidar nesse momento. Eu queria fazer um apelo ao seu coração. Eu queria convidar você que está em casa. Eu queria convidar você aí, com um simples gesto. Gesto que eu não estou vendo nesse momento. Mas sabe, Deus está vendo esse gesto. Os anjos estão vendo esse gesto. Eu queria convidar você a levantar aí a sua mão, dizendo: irmão Joey,
eu quero fazer a minha parte para que pessoas estejam comigo. Repete aí comigo. Irmão Joey, eu quero fazer a minha parte para que pessoas estejam comigo, juntas com Deus. Isso, meu irmão, minha irmã. Meus parabéns. Que bom que você tomou essa decisão. Que bom que você realmente quer fazer isso. Quer levar pessoas para o céu. Sabe? Pessoas são o maior investimento que nós podemos fazer nessa terra. Por isso, se prepare aí. Quarta-feira agora nós teremos um outro culto. Se prepare aí. Já se planeje para quantas pessoas você vai enviar. Já fique pronto. Já coloque isso na sua mente. Já coloque isso como um propósito. Lembre-se, eu não vi você tomando esse propósito, mas Deus viu você levantando a sua mão aí, hein? Então se prepare para poder compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Eu quero convidar você agora, meu irmão e minha irmã. Eu quero convidar você para orar comigo agora. Quero convidar você para orar. E nós temos aqui alguns nomes de algumas pessoas e nós vamos orar com essas pessoas. E eu queria chamar o meu amigo aqui agora para estar comigo, para a gente fazer uma oração por cada uma das pessoas que estão participando conosco nesse momento. Por favor, meu amigo. Vamos orar, Joey. Joey, eu vou fazer os pedidos aqui e você faz a oração. Hoje nós temos alguns pedidos, vou mostrar para a câmera aqui, eu vou citar eles, porque foram vários pedidos. A Tatiane pede oração pela recuperação da irmã Salete e por toda a sua família. A Michele Moraes pede pela sua família e pela vida espiritual. O Júlio pede pela igreja e pela vida espiritual e o lar. A Ruth pelos irmãos Samuel e Daniel, que retorne aos braços de Jesus. A Edith pela sua saúde e pela família. O Gilberto pede também pela sua família. Maria de Lourdes pede pelo Domingo, que está com câncer, e o Lázaro, que está com problemas de saúde. A Aldeni pede pela sua família e pela conversão de seu esposo. A Letícia pede pela família, principalmente pela netinha. E a Filomena pede pelo amigo que está com Covid. Esses são os pedidos de oração. Se tem mais algum, irmãos, nós vamos orar nesse momento. O Joey vai fazer essa oração. Aqui a gente quis citar esses que foram passados pelo link. Eu quero orar por cada um desses pedidos. Inclusive, tem alguns nomes aqui que me são, assim, conhecidos na memória. E eu quero orar por você, mas eu não quero orar simplesmente aqui. Eu quero orar com você em algum momento. Eu quero orar por esses pedidos em algum outro momento que não seja aqui. Talvez, em algum momento dessa semana, você receba aí uma mensagem, que eu estou orando por você. E orando por esse pedido de forma especial. Quem sabe, talvez, até uma oração aí de 1 minuto, 2 minutos por áudio. Quem sabe eu até te ligue aí por algum minuto ou 2 para a gente orar junto. Mas eu quero orar por cada um desses pedidos aqui nesse momento. Feche seus olhos aí onde você está e vamos orar. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já fez por nós. Mas nós temos aqui ainda algumas coisas que deixam o nosso coração preocupado. Pessoas que precisam voltar para os braços do Senhor. Pessoas que a gente quer ver no céu. Pessoas que a gente quer que também estejam na presença de Deus. Senhor, tem pessoas aqui que estão enfermas. A gente leu um verso hoje que diz que lá no céu não vai ter mais dor, não vai ter mais pranto, não vai ter mais doença, não vai ter mais morte. Mas nós queremos pedir também que essas pessoas aqui, Senhor, por favor, cure essas pessoas. O Senhor pode fazer isso de várias maneiras. 2 delas que nós conhecemos, o Senhor pode fazer isso de forma direta. O Senhor agir e essa pessoa ser curada agora. Ou o Senhor pode fazer isso através da mão de um médico também, de forma indireta. Nós acreditamos em todas as duas. E nós queremos pedir que o Senhor, por favor, de alguma dessas 2 maneiras, o Senhor cure essas pessoas. Queremos pedir também que o Senhor, por favor, ajude para que cada dia estejamos mais perto de Ti. E obrigado por tudo, Senhor. Obrigado porque nós acreditamos que um dia o Senhor voltará e o Senhor vai resolver todos os problemas que nós temos aqui nessa terra. E é por isso que nós oramos, entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus, o desejado de todas as nações. Amém. Amém. Meu amigo, minha amiga, tenha uma ótima noite, uma feliz semana na presença de Deus. E não se esqueça, quarta-feira nós estaremos aqui de novo. Se prepare e compartilhe o link. Quero agradecer o Joey aqui, em nome da Igreja Adventista Jardim Novo Mundo 7. Que Deus abençoe
Foi uma benção ter você conosco, Joey. Quando estiver por aqui, esteja conosco novamente. Que Deus abençoe você e sua família. Muito obrigado mesmo. Uma boa noite. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. My name.